Oi, eu estou de volta, pastora Sâmia Talk. Shalom. Hoje o Espírito Santo me mostrou que eu devo falar um pouco, porque é um pouco mesmo. Porque não haveria tempo, não haveria vídeo, não haveria site suficiente para falar dele. Jesus Cristo, Yoshua e Amashia, o Redentor. E por que muitas pessoas não acreditam nele? Muitas pessoas recusam ele. Muitas pessoas estão sendo mortas por causa dele. Ele é a promessa. A palavra de Deus diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem criou o mundo? Yahvé, Pai, Deus do universo. Céus e terra se enchem da sua glória. E mais estava ali Jesus. Estava ali porque a palavra diz: se ele não estivesse ali, nada do que foi feito teria sido possível fazer. E quem estava ali também? O Espírito Santo, que pairava sobre as águas. As águas já existiam, hein? Depois um dia eu vou falar sobre água. Mas hoje, voltando ao tema central desse vídeo, Jesus Cristo. Ele foi profetizado desde Gênesis. A palavra diz, ele vai voltar, ele vem buscar, ele vai salvar. O tempo todo, vocês pegam livro por livro do Antigo Testamento, fala do Messias, fala de um Senhor que virá. Ele virá como Yoshua. Ele virá. E muitos ainda estão esperando a vinda de Jesus, porque quando Jesus obedeceu ao Pai, porque o Pai disse, aquele povo está perdido. É como se fosse Sodoma e Gomorra, mas o mundo todo. E eu não quero isso, porque eu amo esse povo. Embora eles não me aceitem, eu amo. Você não quer ir? E Jesus, como primogênito, único filho, disse, eu vou, Pai. Mas olha, você não pode ir como Deus. Você tem que passar pelo que o homem passa. Você vai ter que nascer de um ventre humano. E aí escolheu Maria. Maria deveria ser muito especial, porque entre as mulheres ela foi escolhida. Imagina Jesus, um Deus, que poderia fazer tudo, e agora ele se torna um embrião. Imagine Jesus, um embrião, um zigoto, que vai se dividindo em 2, 4, 8, 16 células, até formar os seus órgãos, até formar seu corpo, e nós sabemos que com 3 meses o homem já está formado. E aí ele nasce de uma virgem. E ele vai passar por tudo que um homem, e falo homem, espécie humana, homem e mulher, passam. Aprendeu a andar, aprendeu a obedecer o pai e a mãe, foi obedecendo às leis daquela época, a maturidade era só com 30 anos, e até isso a gente imagina que como José era ocupado muito na sua carpintaria, quem ficava mais em contato com Jesus era Maria. Então ela deve ter sido um dos instrumentos para ensinar a palavra. Tanto é que com 14 anos ele chegou num templo e foi pregar aos sacerdotes
aos escribas, aos levitas e ao povo que estava ali. E todos se surpreenderam. A gente não conhece muito a infância de Jesus, até que ele se torna maioridade. E com 30 anos, ele sai de Nazaré para pregar nas cidades e nos países vizinhos, em Jerusalém, e cumprir durante 3 anos e meio tudo que Deus disse para ele cumprir. E Deus sempre, em alguns momentos, dizendo: "Este é o meu filho amado que me compraz". Vários livros falam de Jesus no Novo Testamento. Aliás, todos. E nós vamos discorrer daqui para frente um pouco disso. 4 são os evangelhos, sendo 3 escritos por discípulos e 1 escrito por médico, Lucas, que ainda continua falando de Jesus no livro de Atos. E creia, ele morreu por você, viu? Todas as dores que você tem, ele passou já, lá na cruz. Nós não temos que carregar dores, mas por causa do pecado, somos enfermos, somos doentes. Por causa da contaminação do mundo, nós somos, às vezes, um fracasso. Mas Deus não quer isso para você. Ele já programou uma vida eterna. Você pode ouvir festas de artista com nudez, com pedrarias. Eu falei, meu Deus, eles não sabem o que Deus tem reservado para aqueles que creem nele. Espero que você creia. Se você não aceitou Jesus, fala agora, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, Salvador e Redentor, porque eu quero a vida eterna. E eu estou fazendo esses vídeos para que você faça isso mesmo. O intuito não é eu aparecer num vídeo, num site, é você. O meu amor pela tua alma. Creia, se converta e se salve. Deus abençoe.